Então, mesmo que os muçulmanos estivessem oprimindo os judeus, por exemplo, os muçulmanos seriam os primeiros a lutar contra nossos próprios muçulmanos para dar liberdade ao povo judeu. Isso é o Islã. Você mencionou os 4 S's da Jihad, poderia explicar isso? Veja, o Islã não é uma ameaça, é uma bênção para a humanidade. Aqui é William Hare, da Northworld GBCon. A voz do sem voz. Hoje estamos com o seu nome... Senhor Sabil Ahmed. Você acabou de fazer uma apresentação que esclareceu algo que a mídia de notícias perpetuou. Que tudo o que é feito por muçulmanos é uma jihad muçulmana, uma jihad islâmica. Você acabou de dizer que o Islã não tem propósito nessas coisas. São pessoas fazendo coisas e dizendo que é o Islã que está fazendo. Explique isso para os nossos ouvintes. Maravilhoso. Hoje eu fiz uma apresentação na qual falei sobre a história dos muçulmanos ajudando outras pessoas quando pessoas foram expulsas de diferentes lugares. Especialmente os judeus, como os muçulmanos nas terras e países muçulmanos acolheram os refugiados judeus, como demos a eles um lar, autonomia, liberdade e proteção. Uma das perguntas que veio da plateia foi: o que é jihad? Achei uma pergunta ótima e corajosa que muitos têm medo de fazer. Então ela perguntou: o que é jihad? Então eu pensei, sabe, as pessoas têm conceitos errados. Algumas pessoas podem achar que jihad significa guerra santa. Algumas pessoas podem achar que jihad significa matar os infiéis ou os não muçulmanos. Isso está 100% errado. O que jihad significa é que jihad significa lutar para estabelecer a justiça, jihad significa melhorar a si mesmo. Se você mente, fala mal dos outros, trapaceia e trata mal os pais, mas agora quer melhorar. Então essa luta, a luta interna que você precisa travar, o nome dessa luta em árabe é jihad. Se a mesquita está fazendo uma campanha de doação de sangue para ajudar os vizinhos, dizemos que essa mesquita está fazendo jihad. Para doar sangue para outras pessoas e também para ajudá-las se houver falta de comida no bairro ou roupas para os pobres. Se uma pessoa está defendendo sua casa, sua pessoa, seu país, sua terra, sua religião, nós temos o direito dado por Deus de proteger e ter autodefesa. Mesmo nessa autodefesa, existem algumas diretrizes. Devemos seguir uma das diretrizes. Não podemos matar pessoas inocentes, e não há exceções para essa regra. Aliás, o capítulo 5 do Alcorão, versículo 32, diz isso. Salvar uma vida humana é como salvar a vida de toda a humanidade. E tirar uma vida é como tirar a vida de toda a humanidade. E Deus não diz a vida de um judeu, muçulmano ou cristão. Toda vida é igual aos olhos de Deus. E o último ponto do jihad que mencionei é que o jihad serve para salvar vidas. E se testemunharmos opressão contra nossos irmãos afro-americanos, judeus, muçulmanos, cristãos, ateus ou nativos americanos? É uma obrigação dada por Deus para todo ser humano parar a opressão e salvar vidas. Então, jihad não é guerra santa. Jihad surgiu para combater o terrorismo, então jihad é algo positivo para estabelecer justiça no mundo e o resultado seria a paz. Mas se alguma pessoa, em nome da jihad, estiver matando outra pessoa, precisamos culpar essa pessoa. Mas não o belo conceito de jihad. Se um cristão cometeu atrocidades no passado, como os cruzados, a Inquisição Espanhola, o tráfico de escravos, em nome da Bíblia não podemos condenar a Bíblia, condenamos aquela pessoa. A Bíblia não ensina essas coisas. Então jihad significa essa luta, o nome dessa luta em árabe é jihad, para estabelecer a justiça, para se aprimorar e para tornar a humanidade melhor. Assim nós, como seres humanos, podemos viver como irmãos e irmãs. Isso é jihad. Você mencionou os 4 S's do jihad. Você poderia explicar isso? Quais são os 4 S's do jihad e as categorias? O primeiro S é autoaperfeiçoamento. O segundo S é melhoria da sociedade. O terceiro S é autodefesa seguindo as diretrizes. E o quarto S é salvar vidas removendo a opressão. Bem, toda vez que ouço um relato sobre a luta que está acontecendo na Palestina, neste momento, seja qual for
As respostas do povo islâmico são chamadas de atrocidade, ato de terrorismo. Mas atirar foguetes em jovens que estão jogando pedras parece um pouco exagerado. Então o que você está me dizendo é que a definição de jihad que a mídia nos fornece é totalmente sem mérito. Claro, posso te orientar em cada S, citando o Alcorão, palavra de Deus para a humanidade, e a vida do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, das fontes islâmicas diretas. Veja, qualquer pessoa pode tirar as coisas do contexto por causa de suas emoções, falta de conhecimento e situação geopolítica. Eles podem rotular algo como jihad ou sharia e podem cometer atrocidades. Os seres humanos já fizeram isso. Aliás, pessoas já tiraram passagens da Bíblia do contexto e fizeram isso. Então a mídia não mostra a definição real e as ações dos muçulmanos praticantes do bem, porque isso não vira notícia. O que vira notícia é se alguém, em nome do Islã, faz alguma coisa. Isso vira destaque, cobertura 24 horas por dia sem parar. Então é importante que pessoas da mídia como você e nossos telespectadores sinceros precisamos ir e ler o Alcorão, que é a fonte primária. Olhar para a vida do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. É uma vida nobre, realmente uma vida exemplar. E entre em contato com a mesquita, procure muçulmanos que tenham conhecimento, pegue o telefone, mas não confie apenas na mídia. Muitas vezes eles querem ter notícias sensacionalistas só para ganhar mais audiência. Busque conhecimento, é um direito dado por Deus. Ao adquirir conhecimento, você verá que o Islã não é ameaça, mas uma bênção para a humanidade. Bem, os negros estão muito cientes do uso indevido da Bíblia para nos manter escravizados. Nesta situação em particular, parece haver toda essa pressa dos Estados Unidos em fornecer munição, tudo o que Israel quiser ou precisar. E um total desrespeito pelos danos que isso causa às comunidades. Que isso vai me mostrar a visão muçulmana sobre isso? Na verdade, não é só a visão muçulmana, mas da humanidade. E o motivo é esse, certo? Isso é pura hipocrisia. Porque ao fornecer e ajudar Israel em seu genocídio contra muçulmanos e cristãos em Gaza e na Palestina, estamos, na verdade, ajudando Israel a cometer essas atrocidades. No fim das contas, temos que ser corajosos e sábios o suficiente para denunciar o que está errado quando está errado. Você sabe, na África do Sul, quando havia o apartheid, as pessoas, Nelson Mandela e outros, eram chamados de terroristas e selvagens. Quando os europeus brancos chegaram aos Estados Unidos há cerca de 500 anos e os nativos americanos resistiram, éramos chamados e rotulados de selvagens. Isso é muito importante para nós. Se considerarmos a vida como igual, não precisa ser, sabe, a vida de alguém não é mais do que a de outra pessoa. A vida é igual. Então isso significa que não podemos comprometer a vida e não deve haver nenhuma exceção. Então qual é o caminho a seguir? Como mencionei ali, a lei internacional precisa ser aplicada aos Estados Unidos, a Israel, à União Europeia, aos Estados Árabes, a todo ser humano. A lei internacional determina que todo palestino, muçulmano e cristão que foi expulso em 1948 e seus filhos, a lei internacional determina que eles têm o direito de voltar. A lei internacional determina que o bloqueio deve ser levantado. A lei internacional determina. É um crime de guerra impor punição coletiva. A lei internacional determina que bombardear hospitais é um crime de guerra. A lei internacional determina que todo assentamento é ilegal. Se não seguirmos a lei internacional, isso significa que é a lei da selva. A lei da selva não vai trazer paz. Você tem que dar justiça aos palestinos e o resultado não seria nada menos do que a paz. Essa é a única solução. Ao enviar bombas, enviar nossos submarinos, enviar os navios de guerra e criar uma luta global, vai haver uma guerra eterna lá em cima. Nós não queremos, os humanos querem, Deus não.
Deus quer que façamos justiça, fazendo justiça aos muçulmanos palestinos, aos judeus e aos cristãos. Esse é o resultado. Você mencionou a ocupação da terra palestina em 1948. Muitas pessoas não entendem do que você está falando. Você poderia dar apenas uma breve descrição de como isso aconteceu, por favor? Então, antes de 1948, aquela terra era chamada de Palestina. E eles tinham suas próprias moedas, né, seus próprios selos, né, sua própria moeda com o nome Palestina lá. Então, em 1948, o Império Otomano ficou enfraquecido por volta de 1917, digamos assim, e o Império Otomano foi dissolvido, restando apenas a Turquia. Então, os britânicos começaram a governar aquela região da Palestina e as regiões vizinhas. Então, antes de saírem em 1948, eles disseram: sabe de uma coisa, nós vamos dar um estado para o povo judeu. Então, na terra dos muçulmanos palestinos e dos cristãos, eles estabeleceram o povo judeu e tomaram aquela parte da terra. Então, antes de 1948, havia apenas de 4% a 6% de judeus em toda a Palestina. Agora, hoje, é exatamente o oposto. Os muçulmanos têm apenas cerca de, eu diria, 4%, 5% da terra. O restante da terra foi tomado por, talvez eu devesse dizer israelitas ou sionistas, não o povo judeu, certo? Então isso é uma injustiça com o povo. O Islã não diz para expulsar os judeus, o Islã nunca diria isso. O que o Islã diz é que os verdadeiros proprietários, os expulsos e os assentamentos judaicos, todos precisam sair. Se não houver justiça nem análise dos fatos históricos, isso vale mesmo sem o Hamas na equação. Alguém mais vai se tornar combatente. Se eles tirarem isso, outra pessoa vai se tornar combatente. A ocupação não vai trazer paz para o povo judeu ou muçulmano. Dar liberdade a eles é, em última análise, justiça. E a justiça leva à paz. De novo, a ocupação daquela área em 1948 foi resultado do fim da Segunda Guerra Mundial, com europeus se mudando para lá e ocupando a região que hoje é Israel. 700 mil praticantes do Islã foram forçados a sair. Sim. Então você está dizendo que essas pessoas têm o direito de voltar para o país ou para a área que é de fato delas? É isso que estou ouvindo. Não sou eu quem diz isso, mas o direito internacional, as resoluções da ONU e as convenções de Genebra, certo? Se você não vai obedecer ao direito internacional, então, obviamente, sabe, quando pedimos liberdade para os ucranianos e lutas por liberdade ao redor do mundo, essas são apenas palavras vazias. Então não podemos simplesmente ter liberdade para os ucranianos e privar os palestinos de liberdade. O direito internacional determina isso. Eu não estou dizendo isso porque sou muçulmano. Mesmo se os judeus fossem expulsos, como disse na apresentação, eu lutaria pelo direito deles de voltar. É uma atitude humana, não é apenas uma atitude muçulmana. Tudo isso se resume ao que é certo para todos. Claro, claro, é isso que as Escrituras dizem. É isso que nosso coração clama para fazer, essa é a nossa humanidade, humanidade, justiça, justiça verdadeira. Suponha que ele tivesse rotulado Nelson Mandela como terrorista, onde estaríamos agora, certo? Se ele não tivesse enfrentado a escravidão, onde estaríamos hoje? Então, sempre que houver injustiça em qualquer lugar, a humanidade deve se levantar, não como judeus, cristãos ou muçulmanos, mas como seres humanos. Todos nós devemos nos levantar por qualquer pessoa que seja oprimida. Então, mesmo que, certo? Mesmo que os muçulmanos estivessem oprimindo os judeus, por exemplo, os muçulmanos deveriam ser os primeiros a lutar contra nossos próprios muçulmanos para dar liberdade ao povo judeu. Isso é o Islã. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Aqui é William Head, da North Nashville TV.com, falando por aqueles que não têm voz. Que Deus abençoe. Obrigado.